Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu vou convidar meu marido para pegar o teclado e compor esse altar comigo. Peço licença aos pastores. Bom, pastor Edson já adiantou algumas coisas sobre mim. Meu nome é Ellen White, eu sou psicóloga, sou esposa do Benoni, mãe da Betina e do Benício. Moro em Capelinha. E hoje é um prazer estar com vocês aqui, trazendo e dividindo a palavra do Senhor. E eu aproveito para agradecer essa família maravilhosa que nos recebeu calorosamente. E eu brinquei com eles assim, esse hotel tá 5 estrelas, gente. Por isso que tem tanto rodízio de brasileiro na casa deles, porque o hotel é 5 estrelas. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a Igreja de Cristo, que é o poder da oração. Todo cristão, ele precisa ter 3 disciplinas espirituais. Quando nós vamos à escola, nós não estudamos português, matemática, geografia, fazemos prova e precisamos passar nessas provas? Quando a gente fala da vida cristã, é desse jeito. As disciplinas espirituais que nós precisamos delas, oração, jejum, palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Irmãos, a oração é a força que muda qualquer situação. A oração, ela move a mão de Deus. A oração não opera milagres, mas a oração faz com que o Senhor traga milagres para a nossa vida. E muitas vezes nós, no dia a dia, na correria, nós nos esquecemos do poder que há na oração. No poder que há dos joelhos que se dobram, das mãos que se levantam em oração. E nós precisamos trazer isso à nossa memória nessa manhã. Quantas vezes nós desistimos de causas pelas quais oramos porque está demorando demais? É como se o Senhor não fosse agir mais. E hoje nós vamos entrar um pouquinho nisso, porque sem oração não há avivamento. Sem oração não há cristianismo. Sem oração não há milagre. Mas com oração o inimigo recua. Com oração o milagre acontece. Com oração a situação é mudada. Com oração a salvação chega na nossa casa. E sabe por que é tão difícil orar? Sabe por quê, irmãos? Que quando a gente tenta orar, a gente quer cochilar. É mais interessante pegar o telefone, a campainha toca, porque existe uma batalha espiritual contra a oração. E o inimigo, ele quer parar a igreja, esfriando a igreja nas disciplinas espirituais. Porque o inferno, ele sabe que quando as pessoas, a igreja de Cristo, se levantam em oração, as portas do inferno não prevalecem. Vamos para o texto bíblico, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. E a palavra diz assim: orai, sem cessar. Orai, sem cessar. Orai continuamente. Orai sem interrupções. Orai sem obstáculos. Paulo, quando ele escreve à igreja de Tessalônia, a igreja estava vivendo um momento muito difícil, porque era uma igreja onde o cristianismo era recente e a igreja estava sendo perseguida. Além de perseguida, ela tinha algumas dúvidas sobre a volta de Cristo e ela precisava de orientação moral e espiritual. E no capítulo 5 de Tessalonicenses, Paulo vai escrever sobre em tudo dai graças, sobre a volta de Cristo. E ele ressalta, orai
sem cessar. Agora me diga, irmãos, igreja sendo perseguida naquela época, não é similar ao que nós estamos vivendo hoje? Uma perseguição política, uma perseguição moral, uma perseguição contra a família. Dúvidas sobre a volta de Cristo não é algo que nós estamos vivendo hoje, porque nós temos lido pouco a palavra de Deus. Nós vivemos dias agitados, corridos, atarefados, e nós estamos comendo, se alimentando pouco da palavra de Deus. E quantas dúvidas nós não temos? E também, irmãos, nós não estamos precisando de orientações morais e espirituais dentro da casa de Deus? Quando nós ligamos a nossa televisão e nós vemos líderes espirituais vendendo o paninho do milagre, comercializando a casa de Deus? O mesmo contexto que Paulo escreve aos Tessalonicenses é o mesmo contexto que nós estamos vivendo agora na Igreja de Cristo, esse tempo atual. E há alguns cenários que vêm fortalecer, testificar o poder da oração. Quando nós vamos lá para Abraão, em Gênesis 18, 16 ao 33, você se lembra dessa passagem? Abraão está intercedendo por Ló, que morava em Sodoma e Gomorra, e o pecado daquela cidade tinha chegado até Deus. E Deus fala: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Quando Abraão fica sabendo disso, ele começa a conversar com Deus e fala assim: Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir aquela cidade? Ele fala: não, Abraão. Senhor, me perdoa a ousadia, mas e se tiver 45 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir? Não, Abraão. Senhor, e se tiver 30? E ele continua: e se tiver 20? E se tiver 10, Senhor, o Senhor vai destruir aquela cidade? E ele fala: não. E a família de Ló é poupada. O anjo vai lá e retira aquela família da cidade, e Deus consome aquela cidade. A intercessão de Abraão por Ló preservou a vida dele, da família dele, dos servos. Irmãos, a nossa intercessão por alguém pode mudar o destino da pessoa. Assim como Ló foi poupado naquela cidade por causa da oração de Abraão. Se nós pegarmos outro cenário do poder da oração, Moisés sobe no Monte Sinai e o Senhor entrega para ele a tábua dos 10 mandamentos. E o povo começa a achar que Moisés está demorando demais. Quiçá tivesse até morrido lá em cima. E tem um momento que Deus fala assim: ô Moisés, aquele povo, o seu povo que você tirou lá do Egito, já se desviou. Estão fazendo um bezerro e estão adorando esse bezerro. E a ira de Deus se acende. E de repente Deus fala com Moisés: eu vou acabar com esse povo que eu tirei do Egito e vou começar uma nação nova através de você, Moisés. E ele fala: não, Senhor, não faça isso, Jesus. Não faça isso, Pai. Perdoa esse povo. Perdoa esse povo, perdoa o pecado desse povo. Abraão, irmão, se coloca na brecha por aquele povo de duro coração, que vivia de milagres em milagres, mas ainda pecava contra Deus. E a oração de Moisés poupou toda aquela geração. Olha o poder da oração. Ô mãe, a sua oração tem muito poder sobre a vida do seu filho. Ô esposa, a sua oração tem muito poder sobre a vida do seu marido, sobre a vida dos seus pais, sobre o seu vizinho, sobre a sua cidade. A oração, irmãos, muda destinos. E Ana? Vocês conhecem a história de Ana? O que Ana fez? Ana era subjugada. Penina tinha vários filhos e o sonho de Ana era
um filho. De repente, irmãos, Ana entra no templo e o líder espiritual daquele templo, ele acha que ela está bêbada, embriagada. E ela se ajoelha, ora, rasga o seu coração. E Deus não deu só um filho para Ana. Ele foi o maior juiz daquela época. Ele foi um dos maiores profetas daquela época. A oração de uma mulher trouxe à existência um sonho. A oração de uma mulher trouxe à existência um juiz que aquele povo precisava. A oração de uma mulher trouxe um profeta para aquele tempo. Imagina, irmão, se Ana não tivesse se colocado de joelhos clamando por um filho. O poder da oração. Não subestime, irmãos, o poder da oração. Nós podemos nos lembrar de Pedro, lá em Atos 12, de 1 a 17. Pedro estava preso, guardas vigiando a cela de Pedro. No dia seguinte ele seria julgado. A igreja começa a orar por ele. E de repente, o anjo entra naquela cela. As prisões, as correntes são quebradas. E Pedro acompanha o anjo e as portas são abertas. E aí a igreja está orando, intercedendo por Pedro. E ele bate na porta. E aí eles não acreditam. Eles demoram a abrir a porta para contar que Pedro estava na porta. A oração daquela igreja poupou o julgamento de Pedro no dia seguinte. Irmãos, por que nós estamos desistindo dos nossos motivos de oração? Por que nós estamos tão frios nas disciplinas espirituais? Por que a gente olha para a situação com desesperança? Nós servimos o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Nós servimos o mesmo Deus que ressuscitou. É o mesmo. Aquele que operou no passado, opera hoje. A nossa oração pode transformar a nossa vida. E nós precisamos crer nisso. Há alguns anos atrás, há mais ou menos 3 anos atrás, eu tenho uma filha, Betina, de 10 anos, e um filho, Benício, que está com 6 anos hoje. Ele tinha acabado de fazer 3 anos. Benício começou a adoecer. A gente suspeitando de uma pneumonia. Entramos com todos o tratamento, antibiótico. Ele melhorou 2 semanas, mas depois voltou a ter febre novamente, problemas respiratórios. Nós entramos com antibiótico novamente. Fizemos o tratamento dele. Daí mais 1 mês ele voltou com um quadro febril que não cessava. E chegou um ponto que o antibiótico dessa 3ª vez já não estava fazendo efeito mais. E nós descemos para o Vale do Aço, onde é a minha cidade. O Benoni tinha uma agenda de trabalho em Belo Horizonte. E eu fiquei na casa do meu sogro e da minha sogra. E quando nós chegamos lá, nós levamos ele no hospital novamente, que era um hospital melhor, de uma cidade maior. O médico falou, olha, vou dar mais um antibiótico para ele, vamos ver como é que vai ser essa febre. E nisso ele tinha enchido o pescoço de linfonodos, como se fossem ínguas. E o médico falou, olha, se ele não melhorar com esse antibiótico, nós vamos interná-lo, para a gente investigar isso. E o antibiótico não melhorou ele. Eu nunca vi, irmãos, uma criança com 3 anos de idade tomar 4, 5 antibióticos diferentes e o antibiótico não cessar a febre. Isso era novidade para mim. Benício começou a passar mal à noite, fomos com ele para o hospital, já para internar. Chegando lá, o médico já falou assim, vamos ter que fazer uma biópsia.
uma criancinha de 3 anos. Internamos. Ele estava tão pequenininho, tão magrinho, na maca deitado, que eu pensei, Senhor, nos ajuda. Começaram os exames. Examina, faz exame, repete exame, faz hemograma. E aí começa a chamar um hematologista. Isso já tinha passado uns 4, 5 dias. Até que trocou o plantão e a médica falou assim, olha, nós estamos investigando o câncer do seu filho. Na semana passada, inclusive, uma criança de 5 anos tinha ido para BH com um diagnóstico de leucemia. E eu lembro que eles monitoravam todos os dias o Benício, e às vezes ele ia para a sala de ultrassom, e eu ficava cantando assim, Senhor, quebra as cadeias. Já ouviram aquele hino, irmãos? Cadeias quebrar, há poder no nome de Jesus. E ele ia para o ultrassom com o pai dele, e eu ficava, Senhor, quebra as cadeias, e cantando esse hino. E quando a gente estava naquele hospital, chegou um momento que a gente começou a ficar desesperados, porque não se resolvia. E eles testaram mais uns 5 antibióticos no Benício. Até que o médico falou, olha, nós vamos fazer uma biópsia amanhã. E eles tiraram 5 linfonodos do pescocinho dele. Só que esse resultado demoraria 10 dias ainda para chegar. E eu me lembro, irmãos, que quando o Benoni foi olhar na internet o que significava o câncer que ele estava investigando no Benício, o Benoni apertava o linfonodo e lá fala que quando aperta e a criança não sente dor, é um sinal de câncer. E o Benoni pegava o pescocinho do Benício e apertava, e ele ficava assim olhando, sem sentir nada. E eu falei, olha, se Deus nos permitir passar por essa situação, amém, eu vou passar com Deus. Mas eu vou lutar pelo meu milagre. Eu vou lutar pelo meu milagre. E nós começamos a orar. E ele precisava de monitoramento o tempo todo. Então, enquanto o Benoni cochilava, eu estava orando dentro do quarto, do apartamento. E eu falava, Senhor, eu vou usar o poder da palavra. Meu filho está curado. Eu colocava a mão nele e falava, filho, você não tem nada. Você está curado. Esses linfonodos vão retroceder, vão sumir. Você vai voltar ao normal. Você tem saúde. Você nasceu com saúde, tem saúde. Irmãos, tudo que eu tinha era a palavra de Deus. Se a palavra falou assim, a nossa palavra tem poder de vida ou de morte, então eu vou usar a palavra de vida para o meu filho. A oração pode muito em seus efeitos, então eu vou orar pelo meu filho. E nós começamos, enquanto na madrugada, enquanto eu cochilava, o Benoni orava por ele. E durante o Benoni cochilava 2 horas e eu continuava orando por ele. Durante o dia a gente orando por ele. Até que teve 2 madrugadas que a temperatura do Benício caiu tanto que ele ficava gelado e a cama tinha que trocar o forro de tanto suor que tinha. E eu chamava os enfermeiros e falei assim, isso é normal? Porque está muito esquisito. De febre agora para essa situação, o menino está gelado, suando frio. Aí, irmãos, depois dessas 2 noites que aconteceu isso, o Benício começou a melhorar. Ele começou a comer. E os médicos começaram a ver a melhora dele, a febre foi embora, não voltou mais. Mas ainda estávamos aguardando o resultado da biópsia. Os médicos viram que a febre foi embora e passou 24 horas, 36 horas. Olha, eu vou dar alta para vocês. Ele está bem agora. Vamos esperar agora o resultado da biópsia. Tivemos alta e fomos para a capelinha. E foram longos 7 dias. E eu no meu coração, eu tenho 2 opções. Ou eu creio para um milagre, ou eu desisto disso.
e aceito as circunstâncias. E nós continuamos o propósito de oração pela vida do Benício. Até que a assistente social do hospital nos ligou e falou: Ellen, a biópsia deu negativa. Para a glória do Senhor. Todas as alterações do corpo do Benício, irmãos, era para um câncer. Há poder na oração. Eu não trago essa palavra aqui como uma palavra vazia daquilo que nós não vivemos, pelo contrário. Há poder na oração. A oração é capaz de mudar a saúde de alguém. A oração é capaz de abrir portas que você nem imagina. A oração é capaz de restaurar casamentos, de mudar o coração do seu cônjuge. A oração é capaz de mudar o seu trabalho. A oração é capaz de mudar a sua saúde. A oração tem poder. Depois disso, irmãos, o Benício nem gripou mais. Porque tudo que Deus faz é bom. Porque quando Deus faz é diferente. Quando a igreja ora, Deus age. Quando a igreja ora, o diabo ele tem que retroceder. Quando a igreja ora, um milagre acontece. Existem alguns tipos de oração que é importante a gente entender. Nós temos a oração, que é a oração de adoração. E a oração de adoração é aquela oração que nós fazemos reconhecendo os atributos de Deus. Quem Deus é? Ah, Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus tão forte, tão maravilhoso. O Senhor é leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus. Nós estamos fazendo uma oração de adoração, reconhecendo o poder do Senhor. E nós encontramos ela em Mateus 6:9. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Nós temos a oração de ação de graças. Nós encontramos ela em 1 Tessalonicenses 5:18. E o objetivo dessa oração é a gente agradecer ao Senhor pelo milagre, pelas bênçãos, pela provisão, pelo livramento. Senhor, obrigada. Obrigada pelo livramento, obrigada pelo pão da nossa mesa, obrigada pelo nosso trabalho, obrigada pela nossa saúde. Oração de ação de graças. E a palavra nos diz: em tudo dai graças. Por quê, irmãos? Porque essa é a vontade de Deus. Em tudo. Com o nosso filho na cama do hospital, sendo investigado com câncer, em tudo dai graças. Celebrando o aniversário dele de 6 anos curado, em tudo dai graças. Quando a notícia ruim bate na nossa porta, em tudo dai graças. Quando um casamento está em crise, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Nós temos também a oração de confissão, de arrependimento, que é aquela oração que nós fazemos pedindo perdão pelos nossos pecados, nos arrependendo, reconhecendo diante de Deus que nós somos pequenos, falhos e dependemos dele para tudo. Porque o homem, irmãos, a nossa essência humana, ela é soberba. Quando a gente pega Adão e Eva no jardim, Eva tinha tudo mais Adão. Presença de Deus, um jardim abundante, nada faltava. Mas aí a serpente vem e fala: olha, você quer conhecer o que Deus conhece? Você quer ter esse conhecimento do bem e do mal? Você quer ser igual a Deus? E de repente, ela fala: ah, eu quero. Nada faltava para Adão e Eva. Nós precisamos reconhecer o nosso lugar.
Nós somos servos, nós somos filhos, mas, sobretudo, somos dependentes desse Deus. E a oração de confissão, a gente pode ver ela em 1 João 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Há perdão para nós. Há perdão para nós. Às vezes nós falamos com tantas pessoas que não podem fazer nada por nós. E aquela pessoa a quem nós devemos confessar, pedir perdão, a gente não faz isso. Temos a oração também da súplica e da petição, que é a oração que tem o objetivo de a gente levar para Deus as nossas necessidades. Senhor, eu levei para Deus a minha necessidade, eu preciso da cura do meu filho. Cura, Senhor, o Benício. É uma oração de petição. Talvez a sua oração de petição é: Senhor, abre aquela porta de emprego que eu preciso tanto, ou aquela promoção no meu trabalho. Talvez a sua oração de petição seja: Senhor, cura fulano, ciclano. Talvez a sua oração de petição seja pelo seu filho: Senhor, dá um bom marido, dá uma boa esposa. Senhor, restaura o casamento. Senhor, cada um de nós temos as nossas orações de petição. E nós encontramos ela em Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Irmãos, nenhuma oração fica em vão diante de Deus. Deus pode até não atender todas as nossas orações, porque às vezes nós nem sabemos o que estamos pedindo. Mas o Senhor colhe cada uma das nossas lágrimas, das nossas orações, das nossas petições. E temos também a oração da intercessão. A oração da intercessão é aquela oração que você se coloca na brecha pela vida do outro. É quando você ora pela sua cidade. É quando você ora pelos líderes da igreja. É quando você ora por um amigo. É quando você ora por uma irmã da igreja. Quando você toma a causa do outro como se fosse sua e se coloca na brecha em favor da vida daqueles. Eu me lembro de Jó. Ele estava numa condição desfavorável. E de repente, ele está com os amigos, e os amigos o criticam, apontam pecado. E quando ele está orando por esses amigos, o Senhor vem e muda a sorte de Jó. Eu gosto de uma frase que fala assim: Deus não fica devendo nada para ninguém. Ninguém vence Deus no dar. Deus é especialista em dar. Tão especialista que nos deu o seu único filho. Queridos, nada que nós plantamos nessa terra, nenhum pão que a gente lança sobre as águas, nós vamos deixar de encontrá-lo. Cada oração que você se coloca na brecha pela vida do outro, exercendo o amor, nós seremos recompensados. Às vezes você está dobrando o joelho para orar por alguém, por uma causa, e o Senhor está trabalhando na sua. E a oração da intercessão, nós vimos ela em 1 Timóteo 2,1, que diz assim: antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças para todos os homens. É muito fácil orar por um amigo. Eu tenho tanto gosto em orar pelas Isabéis. Isabéis é um grupo de mulheres que tem na minha igreja, que a gente se reúne toda quarta-feira para orar. E eu tenho muito gosto de orar por elas, porque são as minhas amigas, e a Aida faz parte dessas Isabéis. Só que quando a gente olha para o Evangelho, irmãos, o convite não é só esse. O convite é: orai por aqueles que vos perseguem. Orai pelos seus inimigos. Amai os vossos inimigos. Então, quando nós entramos na oração da intercessão, não é só por quem nós amamos, que está perto, que nós temos afeto, mas é pelos nossos inimigos também. E sabe quando que nasce o amor pelo inimigo?
Sabe quando que o nosso coração vira daquele estado de raiva, de rejeição, de injustiça? Quando alguém nos ofende, nos magoa? É quando nós dobramos os joelhos e exercemos a palavra de Deus. Ah, Senhor, abençoa aquela fulana. Abençoa ela, Jesus. Eu mudei recentemente assim, uns 5 anos atrás, de apartamento. E eu estava com uma expectativa muito grande nesse novo apartamento, porque era um apartamento maior. O Benício tinha acabado de nascer. Era um apartamento que tinha mais banheiros. Então, assim, era mais confortável, era novo. Então, eu estava com uma expectativa muito grande desse apartamento. E quando eu mudei para esse apartamento, tinha uma vizinha de cima, irmãos. Uma bênção. Uma bênção, irmãos. E ela implicava com tudo. Com tudo ela implicava. E eu falei, meu Deus, não estou aguentando mais. Aí quando ela foi trocar o carro dela, ela trocou pelo meu carro, igualzinho o meu carro. Aí meus filhos tinham um pula-pula, ela foi lá e comprou um pula-pula igual dos meus filhos. E ela sempre reclamando com o dono do apartamento, do prédio. Aí um dia eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu vou mudar daqui. Vou procurar outro lugar, porque aquilo que era para me dar gosto, está me trazendo um grande desgosto. E aí, irmãos, eu não mudei de lá. Deus não permitiu que nós mudássemos de lá. E não foi por causa que nós não procuramos outros lugares. É porque as portas não se abriram mesmo. E eu comecei a amar aquela mulher e orar por ela. E eu lembro de um dia que ela tinha escrito um texto grande lá no WhatsApp do grupo do prédio, falando, reclamando das minhas crianças, estava brincando na garagem. E aí ela desceu a escada, eu abri minha porta e coincidiu da gente se encontrar lá no vão. E eu olhei para ela e falei, oi, tudo bem? E dei um sorriso para ela. Irmãos, é no exercer da palavra de Deus que nós somos transformados. Naquele primeiro dia, meu coração ainda estava fechado. Mas eu comecei a orar por ela, Senhor, abençoa a casa dela, abençoa o marido, abençoa os filhos. E essa mulher viveu em paz comigo. Aquilo que era contenda, aquilo que era confusão, desgosto, nos últimos 2 anos, no último ano, a gente vivia em paz. Porque é perdendo que se ganha. É dando outra face. Mas não é fácil, porque a nossa natureza humana, a gente quer revidar, a gente quer ganhar. Mas Cristo fala, se pediu a sua túnica, dê também a sua capa. Se pediu para andar 1 milha, ande 2. Nós precisamos viver mais o Evangelho. Nós precisamos pegar a nossa cruz diariamente, irmãos, e carregar ela. E a gente carrega a nossa cruz, sabe como? É nas pequenas coisas. É no perdão diário, é orando pelos nossos inimigos, é cedendo, é se humilhando. Agora, por que nós temos um coração tão orgulhoso? Se o próprio Deus saiu da glória para se encarnar num homem, numa condição humana, e nós aqui com o nosso narizinho em pé? Irmãos, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, o Pai não vai nos perdoar. E isso vai tirar muito cristão do céu. Porque é mandamento. Se não tem perdão, não tem céu. Se nós tivermos alguma coisa contra alguém que fez alguma coisa no nosso passado ou no nosso presente, nós precisamos resolver isso. Porque isso pode tirar o céu de nós. Nós precisamos abrir o nosso coração para o perdão. Ainda que doa, ainda que estejamos certos, ainda que o outro esteja errado, ainda que seja uma situação de injustiça, nós precisamos abrir o nosso coração para o perdão. O Espírito Santo, ele nos convida a fazer uma autoanálise. Na psicologia, quando nós vamos dar um diagnóstico para alguém, nós consideramos 3 fatores.
O primeiro é a frequência. O quanto isso ocorre. A frequência que tal situação ocorre. Depois nós consideramos a intensidade. O quanto isso é intenso quando ocorre. E o terceiro é o prejuízo que isso traz para a vida da pessoa. Eu gostaria de convidá-los agora a fazer uma autoanálise. Como está a sua vida de oração? Como seria a sua vida hoje se você estivesse orando com intensidade e com frequência? Como seria a sua vida hoje se você não tivesse abandonado as causas pelas quais você já orou e desistiu? Como é que seria o seu casamento? Como é que seria o seu trabalho? Como é que seria a vida dos seus filhos? Como é que seriam os seus pais, o seu contexto familiar? Como seria a igreja se todos nós voltássemos os nossos corações para a oração frequente e intensa? Lá em Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Sabe por quê, irmãos? Ele coloca em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças. É um versículo que antecipa o agir de Deus. Porque a oração de ação de graça é uma oração de agradecimento. Então o versículo fala assim: traga para mim as suas súplicas, as suas orações. Mas antes de sair da minha presença, lembre de agradecer. Se o Senhor nos pede para agradecer, é porque Ele já está trabalhando. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidá-los, e o grupo de louvor também, para nós fazermos uma oração para fechar essa palavra. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. O Senhor é a presença mais importante deste lugar. Jesus, que o nosso coração seja terra boa nesta manhã para receber a Tua palavra e não só receber, mas praticá-la, Senhor. Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor agora toque em cada um que está nesta igreja, trazendo à memória deles, Deus, cada motivo de oração, cada petição que eles desistiram no meio do caminho, que eles abandonaram, que eles perderam a fé. E eu te peço, ó Espírito Santo, doce e amado, eu te peço para que o Senhor agora abra o céu neste lugar. Começa a trazer fé para o coração que não tem fé. Começa a trazer uma fé do sobrenatural. Começa a trazer agora esperança. Começa a trazer agora, meu Pai, força, convicção para uma vida de oração. Que a tua igreja entenda o poder da oração. Que a tua igreja entenda que quando a igreja se coloca em oração, a porta do inferno não pode prevalecer. Que a situação é transformada, que a vida é transformada, que o destino é mudado, ó Pai. Senhor, eu te peço que cada oração seja colhida pelo Senhor. Que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Aquilo que nós não sabemos orar. Não temos, Senhor, consciência, Pai, que o Espírito Santo nos conduza. Em nome de Jesus. Que todas as cadeias contra a oração caiam por terra. Em nome de Jesus, toda frieza espiritual caia por terra. Que todo obstáculo caia por terra. E que nós sejamos livres para exercer as disciplinas espirituais do jejum, da oração e da leitura da palavra. Em nome de Jesus nós oramos, já agradecendo. Amém. Glória a Deus.